Sejam bem-vindos ao nosso podcast, mais um podcast Talkback, o episódio de número 3. Não se esqueça de assinar o canal, de clicar no sininho aí para poder receber as novas publicações, os novos vídeos e curtir aí nosso vídeo. Ele é cantor, compositor, arranjador e produtor musical e um dos idealizadores do projeto Futuro e Memória. Estamos hoje aqui com Rogério Franco. Seja muito bem-vindo, Rogério, ao nosso podcast. E já vou começar perguntando um pouco, pedindo para você contar um pouco da sua história musical, né? A sua história na música. Como começou você... Foi na infância, o primeiro contato com a música? Foi primeiro cantando, foi primeiro tocando? Como é que foi? Conta um pouco aí dessa história. Inicialmente, Anfris, é um prazer imenso estar aqui ao seu lado. Esse estúdio já é a nossa casa, né? Estúdio Som do Mar, Anfris Soares da Rocha. Esse camarada faz boa parte das boas produções que são... desenvolvidas aqui na cidade. Música de qualidade e Estúdio Som do Mar se confundem, né? E eu fico muito feliz de ser parceiro desse camarada. Coisa boa, igualmente. Anfrísio, rapaz, eu venho de uma família musical. Rogério Franco nasceu e o Rogério, que é irmão dele, completou 20 anos. Então a gente tem uma diferença de 20 anos de idade. Na nossa idade. O Emanuel, que é meu pai, não é pai do Roger, né? Casou com a minha mãe depois de muito tempo que ela ficou viúva, que era o músico. Então, ele foi quem levou o Roger para a música, né? E eu fui crescendo nesse ambiente, né? Com as pessoas que faziam baile com meu pai, e o Roger também tocando com meu pai, todas dentro de casa, com a minha avó, que era uma pessoa muito musical, minha mãe também. Enfim, eu acabei ingressando na música já na escola, no período em que eu fazia aquele antigo primeiro grau, né? E na escola eu conheci músicos que são meus amigos até hoje. Eu estudei num colégio que se chama Redentorista. Sim. E lá a gente estudava com Edmar Gonçalves, com Carlinhos Crisóstomo, com Luciano Robô, o Mano Alencar também é dessa mesma escola. O tempo foi se passando e a gente começou a percorrer os corredores do Benfica, ainda nessa fase de não adulto, né? Na fase de 17, 18 anos, antes de prestar vestibular. E aí, nesse período, a gente conheceu vários outros artistas que são amigos nossos também, até hoje. Ingressamos na faculdade de música, né? Robô fez música, Rogério Franco fez música, o Carlinhos Crisóstomo, e a gente vive e respira música até hoje. O meu primeiro show foi dentro do Teatro Universitário. A gente fez 2 dias de show, um show que se chamou Esquina Predileta, lá no Teatro Universitário. E ao meu lado estavam Liduíno Pitombeira tocando contrabaixo, Haroldo Araújo, que não tocava contrabaixo na época, queria tocar, mas a galera não deixava. Então Haroldo tocava guitarra. E o Dilson Pinheiro, Sim. que era percussionista dos Nordestinados, tocava com o César Barreto. Sim. O Dilson Pinheiro tocou percussão nesses 2 dias de show, que foi a minha inserção, né? A minha... Eu comecei eu posso dizer que eu inaugurei a minha vida musical, né, com esse show intitulado Esquina Predileta no Teatro Universitário. Mas você cantou, tocou as duas coisas? Não, aí foram 2 dias de show com músicas minhas, autorais, e com músicas de outros artistas, né? Nessa época eu cantava música do Jabuti, do Wagner Costa, do próprio Roger, e algumas músicas minhas já. Ah, que legal. Então a gente fez esse primeiro show e daí para frente eu comecei a vida artística sem parar, né? Ingressei na noite, comecei a tocar na noite,
Fui músico da noite durante 15 anos. Sim, eu já ia perguntar. E aí, nessa lida com a música, né, eu fiz de tudo, né? Tinha som, porque alguns bares não tinham som, aí eu tive que comprar um som para poder não perder o trabalho. Aí o som cresceu, eu comecei a fazer som para outros amigos. Ah, legal. E sempre tocando, né? E aí comecei a dar aula de música em escola particular. Enfim, a minha vida foi toda voltada para a música, desde que eu concluí o curso de música em 1990. Né? Ah, legal. Em 90 a gente concluiu o curso e prosseguiu. A música está no sangue da gente, né? A música foi quem escolheu a gente. Então, a gente é apaixonado pela deusa música e a gente não deixa. Assim, que legal. Não tem como deixar. A gente não deixa ela, nem ela nos deixa. Nem ela nos deixa. É uma luta eterna aí de... É uma luta eterna. É um pileque a música na vida da gente. Né? E algumas pessoas que são da minha família ingressaram na universidade, como o Pedro Rogério. O Roger também foi professor da universidade. Né? Algumas coisas que deram para eles um sustento mais diferenciado, né? Assim, um suporte melhor, financeiro melhor, né? Mas a gente é teimoso, a gente não deixa a música de jeito nenhum. E você chegou a morar fora, em outra cidade, alguma coisa assim? Não, sempre foi por aqui mesmo? Não. Eu nasci aqui, sou cearense, fortalezense, né? Mas saí muito, chegar a morar fora não, mas saí muito para festivais. Sim. Né? A gente participou de muitos festivais. Me fala um pouco sobre esses festivais, citar alguns. Na época do meu primeiro disco para o segundo disco, eu cheguei a viajar quase que mensalmente para estar nesses lugares, né? Como São Paulo, o Festival de Tatuí, Boa Esperança, lá em Minas Gerais. Fui muito ao Paraná, né? Ah, legal. Para participar do Festival Canção, né, lá de Maringá. Né? Eu cheguei a participar de 5 edições desse festival, que não era um festival, era uma mostra de música. Certo. E era uma coisa que eu não sabia explicar porquê, mas hoje eu sei explicar porque eu gostava tanto daquele formato. Né? Festival, não era festival, era uma mostra de música. E a gente chegava a cantar 3 músicas na noite. Então era uma coisa... A diferença de mostra para festival é que não tem uma concorrência, não é isso? Não existe uma competitividade. Uma premiação, uma coisa, né? Eles acabam premiando o artista que foi escolhido para estar lá na mostra de música com um bom cachê, né? Pagando os custos de hotel, custos de alimentação, custos de translado, né? Para o local e um cachê, além de um troféu bacana e a participação na época em CD, né? A gente gravava um CD ao vivo. Era bacana por isso. Mas todos que participavam tinham isso, né? Todos que participavam ganhavam tudo isso e ainda participavam do CD. Né? Legal. As músicas todas não, mas se eu participasse da mostra com 3 músicas, pelo menos uma delas entrava no disco. Né? Então todos tinham pelo menos uma das suas canções ali inseridas no disco. Era uma coisa muito bacana. Você comentou aí que tem os teus trabalhos autorais, né? Você tem 2 discos solos e mais vários discos com outros compositores, né? Parcerias com vários compositores. E aí fala um pouco desses trabalhos. O primeiro disco foi gravado em 95, chama Estação Fronteira. Esse foi o primeiro CD e na época a gente batalhava para vender disco, né? Hoje não tem mais isso. Né? Em 99, 2000 eu gravei O Raso da Catarina e passei um tempo sem gravar, produzindo, fazendo outras coisas, produzindo outras pessoas.
quando recebi um convite do Dalton Moura, que é o parceiro mais constante até hoje, para desenvolver um projeto que chama Futuro em Memória. Sim. E aí a gente fez o Futuro em Memória 1 em 2017. 2017, lançamos em 2018, fizemos vários shows, né? Você participou, né? Nos ajudou bastante. E mais recentemente, agora já no finalzinho da pandemia, a gente botou o Futuro em Memória 2 para frente e para voar, né? Para as pessoas conhecerem. Então existem esses outros 2 álbuns e agora estou tentando terminar um álbum que se chama Cinema Carruagem com Alain Mendonça. Sim, que a interpretação vai ser do Rogério. Todo esse disco vai ser interpretado pelo Roger e a gente está fazendo esse disco aqui, no Som do Mar. É uma honra para mim tá desenvolvendo esse trabalho aqui e será o meu 5º álbum, né? Legal. E você falou um pouco aí sobre produzir, né? Eu sei que você faz esse tipo de trabalho, já acompanha há um tempo, de dirigir, né, algumas gravações, algumas pessoas. Também essa coisa da produção, da direção, surgiu também no meio... Em que momento, mais ou menos? Não foi paralelo a tudo que... dos festivais, as participações, as gravações? Como a gente começou a frequentar estúdio, começou a tentar maquinar formas de vender disco, de tentar distribuir esses discos, né, se envolvendo com outros artistas, inclusive na época existia um catálogo que se chamava Outros Brasis, que era do Nilson Chaves, lá no Pará, e a gente teve que ir ao Rio de Janeiro para desenvolver esse trabalho com o Nilson e com o catálogo que ele desenvolvia. Então, nessa relação com os estúdios, com os catálogos, indo atrás de divulgar o trabalho da gente, a gente acabou recebendo alguns convites que, na época, para mim, eram convites inusitados, né, para desenvolver trabalhos com produção de disco, né, de outras pessoas. E aí a gente está dentro do mercado, a gente se assusta um pouco, porque a gente não tinha experiência, tinha know-how, né, desse campo, mas a gente acabou encarando, né, as pessoas que nos procuram. Desafio, eram amigos, e aí isso virou um vírus, né? Virou um vírus na vida da gente, pelo menos na minha vida. É algo que é encantador, você poder produzir o trabalho de alguém e conduzir esse alguém na ascensão, né, no desenvolvimento da sua construção, da sua obra. Para poder atingir um determinado resultado, né? Atingir um resultado e um determinado objetivo com esse trabalho. Isso é muito bacana, é muito gratificante. Sim. E até hoje a gente faz isso, faz com prazer, faz com gosto e gosta de fazer, né? Adora fazer, eu adoro. Às vezes a gente até faz questão de produzir um determinado trabalho ali, porque, poxa, eu gostei desse trabalho, eu quero produzir, quero estar dentro, quero estar... Exatamente, você acredita que aquele trabalho vai ascender dentro do mercado e que aquele trabalho tem a qualidade que merece a sua atenção. É muito bacana isso. E, Rogério, e com relação ao mercado musical cearense, né? Mas a gente pode abranger talvez o Brasil e o mundo um pouco. Como é que você está vendo hoje? Às vezes a gente tem conversado um pouco, né, em off, a gente conversa muito sobre essas questões, né, do acesso, né, às plataformas digitais, né? Como é que você está vendo? Hoje a gente tem as plataformas digitais, antigamente eram os discos de vinil, CDs, as rádios, né? Hoje ainda tem rádio, mas antigamente só tinha essas 3 coisas, né? E as plataformas digitais, né? Dizem que com as plataformas digitais foi feito democratizou tudo, né? Qualquer um pode fazer, agora qualquer um pode lançar, né? Isso será que é bom ou é ruim, né? Esse contexto
facilitou ou dificultou, né, o acesso dos artistas, dos produtores? O que é que você acha? O mercado musical, Friso, nós sabemos que mudou demais, né? Sim. A gente passou por mudanças muito radicais dentro desse processo, né? A gente tinha uma realidade que era uma realidade muito física, né? De confecção de vinil e depois do CD. A gente tinha um trabalho palpável, onde a gente podia estar entregando, vendendo pessoalmente para as pessoas. Sim. E isso sempre foi muito prazeroso e é prazeroso, né? Se nós pudéssemos hoje continuar fazendo isso, a gente com certeza iria estar curtindo esse prazer de distribuir de forma, sei lá, singela, mas de forma efeito formiguinha, né? Mas distribuir pessoalmente, o que é muito prazeroso, muito gostoso. Você faz show e vende, né? Mesmo que você não venda uma quantidade imensa de discos, você vender o disco, estar em contato com as pessoas, autografando, e as pessoas sabendo que elas vão escutar o disco no carro ou em casa, né, vão curtir o disco, né? Uhum. Eu lembro, inclusive, abrindo parênteses, que a gente se reunia na década de 80, de 90, a gente se reunia para ouvir disco, né? A gente juntava uma turma para poder botar um disco para tocar e curtir o disco da primeira até a última. Na sala de casa, né? Exatamente. Então, tudo isso é muito prazeroso, né? Mas o mercado musical, que é o que você está me perguntando, ele mudou radicalmente a ponto de você, hoje em dia, nem cogitar reunir uma turma para ouvir um disco, né? Você não pensa mais. Já começa daí, né? Já começa daí. Antigamente você pegava um ônibus para poder ir na casa de um amigo, não só para escutar um disco, mas para pegar uma harmonia de uma música, né? Para poder entender como é que era aquela música de perto e saber como tocar, né? Ou uma dica de violão, uma coisa... Com a ajuda do amigo, então você ia até ele, né? Eu estou explicando tudo isso para poder o ouvinte entender que o mercado, hoje em dia, ele não tem mais essa paixão, né? É uma verdadeira paixão que a gente tem pela música e a gente sente muita falta disso tudo, né? O que acontece hoje em dia é a música ser anexada a uma plataforma de streaming para poder ser tocada no celular de alguém, em qualquer lugar do mundo, para poder ser tocada no computador de alguém, em algum lugar do planeta. Só que esse mercado, hoje, ele abriga, né, as plataformas todas de streaming, abrigam uma quantidade tão infinita de músicas pelo mundo que a sua música acaba ficando ilhada, né? Vamos dizer assim. Então as músicas nas plataformas, né, as músicas dos artistas são colocadas lá no meio de milhões de músicas do mundo todo. O próprio público daquele artista que já existe, né, ou que está para ser construído, não consegue encontrar, né, aquela música, a não ser que você envie, né, um link ou, né, algo do tipo para o seu público, né? Antigamente, quando você comprava, vendia CD, você vendia diretamente na mão, ou colocava a sua música na rádio, né, quando tinha condição, ou ia numa TV, né? Mas hoje em dia você não tem mais o físico, né? Eu gravei, vou colocar, vou subir, fazer o upload, pronto, e fica lá. Ninguém sabe que está lá, né? Porque não é algo físico, né? Então, tem essa dificuldade, né, hoje em dia. Agora, a maior dificuldade, isso para o ouvinte poder entender o grande dilema do artista, né? É a questão financeira, né? As plataformas de streaming,
É importante a gente tocar nesse assunto, porque elas não pagam ao artista dinheiro algum, né? A não ser que aí a gente abre um parênteses para dizer que aquele artista que tem milhões e milhões de streaming, esse sim vai ganhar alguma coisa, né? Mas os artistas independentes, de uma forma geral, pelo mundo inteiro, né, eles não têm essa quantidade toda de players, né? Então eles não vão ser remunerados pelo seu trabalho. Ao passo que, na época em que a gente vendia disco, em shows, né, hoje até isso a gente está privado. Não tem mais como fazer. Porque eu faço um show hoje, por mais que eu tenha disco, as pessoas, na grande maioria, não quer comprar o disco, porque não tem onde escutar, né? A não ser... Quando o artista tem o disco, não tem onde escutar. Quando o artista não tem o disco, as pessoas têm que procurar no meio de milhões de músicas numa plataforma. Existem alguns poucos ouvintes, né, espalhados aí, que são aficionados pela música nesse nível de colecionador, né? Eles querem colecionar o vinil, então esses poucos, sim, chegam até o artista e dizem que fazem questão de que o artista venda um disco para eles, mas é um caso, né? Um caso o artista raro. não tem como se planejar em cima dessas pessoas. O artista, né, não vai conseguir ganhar dinheiro em cima dessas pouquíssimas pessoas, que são raras, inclusive hoje em dia. Então, o artista precisa se sustentar. E é bom a gente dizer que a confecção de uma música, a composição, é como um quadro, é como uma escultura. É um produto, é um objeto artístico que você produziu, é uma criação que você vende, né? Vende para as pessoas. É uma obra, né? É uma obra. Então, através dessa sua criação, é que você poderia estar sobrevivendo dela, né? Então, como sobreviver de música? Como sobreviver da sua música? Hoje, né? Com esse contexto todo. Exatamente. Então, é sempre um desafio, sempre foi um desafio. Hoje, o desafio é muito maior, né? E a gente sempre fica alimentando, porque a gente ama a música, a gente sempre fica alimentando a questão de que a gente não vai jamais deixar de trabalhar com ela, né? Porque a gente ama o que a gente faz. Então, alimentando essa paixão de outras formas, né? Então, não é só a paixão que a gente sente pelo produto físico, mas por saber que a nossa criação está aí, pelo menos, à disposição das pessoas. E hoje com um alcance maior, né? Mesmo sabendo que esse alcance é meio utópico, né? Mas ele existe, ele é fato. Então, se o artista tem alguma articulação, ele consegue uma ascensão um pouco maior nessas visualizações, no dimensionamento maior da divulgação do seu trabalho. Então hoje você acha que o artista só consegue sobreviver talvez com shows e cachês? Não, o artista hoje ele consegue produzir, como eu faço, né? Ele consegue ser músico e tocar, né? Não é nada fácil, mas se ele for um músico solicitado, um músico que tem um bom network, né? Exato. Então ele vai estar tocando com várias pessoas, ele vai estar ganhando seu dinheiro como músico também, né? E ele pode dar aula. Pode dar aula, como muitos amigos nossos já fazem, né? Baixistas, bateristas, guitarristas, violonistas, todos dando aula. Então, viver da música não é uma coisa fácil, mas é possível, né? Dentro de uma logística, de uma organização que você possa estabelecer para a sua vida como músico. É possível. Sim. Essa questão da sobrevivência do músico, né? É muito complicada, porque muitos músicos às vezes também não sabem fazer
nada além do que eles já fazem, né? Às vezes o cara só sabe tocar ali o seu instrumento, mas ele não dá aula, ele não produz, ele não... né? E hoje com a questão até das redes sociais, né? A gente tem que estar todos presentes, né? Sempre divulgando o trabalho, mostrando o que a gente sabe fazer. Enfim, a gente tem que se virar nos 30, né? Fazer um monte de coisa para desse monte de coisa gerar alguma renda, né? Ou várias pequenas rendas para poder compor. Exatamente. Então você, em outras palavras, está dizendo que o músico ele tem que ser multi. Né? Ele hoje tem que em fazer dia várias coisas, ele tem que se virar nos 30 mesmo, desenvolvendo vários trabalhos dentro da sua atividade musical para poder conseguir sobreviver da música. Porque até antigamente, né, até os anos 90 mais ou menos, quando se ia fazer uma produção musical, quando era uma produção mais elaborada, assim, de um projeto mais elaborado, se contratavam os músicos só para tocarem, se contratava o arranjador só para escrever as cifras, as partituras, se contratava o diretor musical só para ele estar no estúdio, para poder dirigir os músicos no estúdio. Tinha o produtor musical que pode fazer isso, mas aquele produtor que só fazia arregimentar toda essa estrutura para realizar o projeto, né? E tinha o cara do marketing. Né? Hoje em dia não tem mais esse monte de gente. Às vezes o próprio músico ele compõe, ele toca, ele grava, ele mixa. Ele tem que fazer todos esses papéis. Ele é obrigado a estar vestindo a roupa desses papéis inteiros, né, para poder conseguir produzir o seu próprio trabalho e não ter que gastar contratando tanta gente. Bom, enfim, a gente espera que dias melhores possam vir, né? Nós estamos aí à beira de 2024, né? Estamos gravando aqui em dezembro, finalzinho de dezembro de 2023, e esse mundo digital, né? E porque a gente nem falou aqui de inteligências artificiais. Não, as coisas estão aí. As coisas estão caminhando para uma mutação, né? Isso. As coisas estão nos informando, né? A gente sente que muitas mudanças vão acontecer ainda. A inteligência artificial está até compondo agora. Né? Então, muitas coisas na vida do músico, né? Tanto do músico que vive há muito tempo de música, como os que estão surgindo agora, nova geração, né? As pessoas que entram agora, estão começando a entrar agora no mercado. Então, muita coisa vai mudar para essa gente, né? Para todo mundo que trabalha com música no planeta. É interessante que se falou isso aí, essa questão do pessoal novo que está começando, porque na nossa época, quando a gente começou, era outro contexto totalmente diferente. A gente tinha as dificuldades que a gente enfrentava da época, mas também tinha as facilidades, né? E hoje em dia, né, também tem as dificuldades e as facilidades, mas são outras totalmente diferentes, né? E como a quantidade de mudanças atualmente ela é muito complexa, muito grande. E muito rápida, né? Muito rápida. Tudo muda muito rápido. A gente tem que se enquadrar, a gente tem que se adequar a tudo isso que vai mudando a cada mês, a cada ano, e a gente tem que se adequar, tem que entrar no esquema para poder continuar sobrevivendo da nossa música. Eu li essa semana, inclusive, que vi também no YouTube algumas coisas, já tem inteligências artificiais que pode pegar a nossa voz falada, né? Ela pode entrar nesse nosso podcast aqui, captar a nossa voz. Isso. E colocar palavras, fazer a nossa voz, reproduzir outras palavras e até cantar. Então o discurso pode ser mudado, utilizando a nossa voz. A voz da gente pode ser colocada em uma música. Isso. Captada, o timbre da voz e tudo colocada numa música qualquer e vice-versa. Né? Quer dizer, é possível hoje em dia com a inteligência artificial
fazer muita coisa, e a galera já está fazendo. Então, o pessoal que está começando, né, vai pegar esse monte de desafio aí pela frente, porque quando você compõe uma música, você tem que pensar nesse futuro, né? Como é que a minha música vai atingir, aonde ela vai atingir, quem vai atingir, de que maneira vai atingir as pessoas, onde vai estar, né? Quem vai usufruir dessa música, quem vai se beneficiar, quem vai até fazer algo ilegal com aquela música, né? Enfim. Até os sistemas de arrecadação são diferentes hoje em dia. Isso. Então é importante demais a gente estar pensando em maneiras, em formas de poder continuar sobrevivendo da música, da nossa música, e que ela possa nos proporcionar uma vida digna, né? Pelo menos com o trabalho que a gente desenvolve, né? Quer dizer, que a gente possa ter uma vida digna, ganhar o nosso dinheiro honestamente, né? Com o trabalho que a gente escolheu para viver, que é a música. Muito bem, então esse foi o podcast de hoje, nosso podcast Talkback, nossas conversas de bastidores, hoje com o Rogério Franco, cantor, compositor, produtor musical. É isso aí, eu quero pedir para você dar um like aí no vídeo e se inscrever no canal, quem ainda não se inscreveu, e até o próximo vídeo. Valeu, galera, se inscreve aí. Massa.